Alô, meu querido, fala minha querida, vamos inaugurar hoje uma parte da medicina legal importantíssima para você que está estudando pro edital que vem essa disciplina aí para você. Bom, a depender do tipo de edital, meu amigo, a medicina legal, como nós já havíamos conversado no momento oportuno, ela é dividida em várias áreas. Uma delas, que é a que nós vamos começar a conversar um pouquinho hoje, é a traumatologia. E eu já vou adiantando algumas coisas com você. A traumatologia para medicina legal é uma das partes da medicina legal mais ampla e mais complexa. Até porque ela vai estudar, nós vamos ver, os tipos de lesões, feridas e também os traumas propriamente ditos. Pedro, mas qual que seria a diferença entre todos eles? Calma que nós vamos ver com bastante tranquilidade aqui com você. Primeiramente, deixa eu introduzir a matéria trazendo um conceito. Primeiro, a nomenclatura, né, do que vem a ser traumatologia médico-legal ou traumatologia forense no seu edital. Você deve entender ambas da mesma forma, tudo bem? Então falou traumatologia médico-legal ou traumatologia forense, está falando do mesmo tópico. Traumatos vem de alterações, que nós vamos ver como é que vai funcionar essas alterações. E logia vem de estudo dessas alterações teciduais propriamente ditas. O conceito, ele é um pouquinho estranho do ponto de vista para quem não é da área da medicina legal. E é por isso que eu justamente escrevi ele aqui, para você tentar compreender isso um pouquinho melhor ali na prática da medicina legal. Olha só que legal. Daqui, a gente aprende o seguinte. A traumatologia médico-legal ou chamada traumatologia forense, ela vai estudar, doutor, as lesões em sentido amplo, tudo bem? E também aquilo que a doutrina chama de estados patológicos. E esses estados patológicos, eles podem ser imediatos ou tardios. Aí você poderia indagar, Pedro, mas como assim imediatos ou tardios? Doutor, imagina que um estado patológico, por exemplo, desenvolvido por um tiro ou por alguma coisa, algum tipo de instrumento pérfuro cortante, algum tipo de situação assim, imagine que justamente isto gere prolongamento de tratamento, por exemplo, desse paciente. Isto seria um estado patológico tardio, ou algo que vem posteriormente em decorrência, por exemplo, de um tiro. Tudo bem? Isso a medicina legal também acaba estudando. E aí, toda a interação que nós vamos ver que vai existir entre o corpo humano e qualquer tipo de matéria, seja, por exemplo, um bastão de beisebol, seja um projetil ou projétil, seja até mesmo um tapa na cara, isso vai gerar, por exemplo, um estado ou um tipo de lesão. Ok? Então a traumatologia, ela se ocupa basicamente disso. No seu material, eu trouxe uma especificação um pouco melhor desse conceito da traumatologia propriamente dita. Show de bola? Vamos falar agora da diferença entre objeto e instrumento. Doutor, meu Deus, para sua prova você tem que saber o seguinte. As bancas, elas têm utilizado uma nomenclatura toda peculiar. Às vezes, é comum sim você encontrar questões, principalmente quando o edital coloca lá noções de medicina legal. Eles não acabam diferenciando bem objeto e instrumento, mas se ele vier, se a banca vier trazendo isso daí para você, você precisa estar blindado. Então vamos lá. Pedro, qual que é a diferença, portanto, de um objeto para um instrumento? Doutor, um objeto é qualquer coisa que possa produzir ou não lesão. É algo que nós chamamos de um objeto qualquer que geralmente não serve para produzir lesão, mas eventualmente poderá fazê-lo. Por exemplo, um taco de beisebol. Tudo bem? Ele seria um objeto. Agora, e um instrumento? Um instrumento é algo que é propriamente criado para produzir lesão, como uma arma de fogo, como uma espada e por aí vai. Percebeu a diferença dos dois? Instrumento é algo que serve diretamente para lesionar alguém, enquanto objeto pode ou não. Você já deve ter ouvido falar, tipicamente naquela história de arma própria e arma imprópria. Certamente você deve ter ouvido falar isso em algum momento da sua vida. Quando você fala em arma própria, o que é uma arma própria? É uma arma que serve para produzir lesão. Pronto, trata-se de um instrumento. Portanto, a banca pode trazer com esse conceito também sendo uma arma própria. Tudo bem? E um objeto? O objeto seria, no caso, uma arma imprópria. É algo que não serve necessariamente para produzir lesão, mas poderá fazê-lo.
ok? Então, objeto e instrumento, conseguimos diferenciar muito bem aqui na prática como é que vai funcionar para a tua prova, ok? Lembrando, novamente, se tiver só noções de medicina legal, geralmente as bancas não vão fazer diferença entre o tal do objeto e do instrumento, ok? E os tipos de energias, olha só que interessante, para a gente introduzir essa parte de traumatologia, não tem como eu não falar com você a respeito de troca de energia, doutor. Nós sabemos que o mundo hoje ele é movido por vários tipos de energia, não é verdade? Diz lá a física que a energia ela nunca se perde, ela só se transforma, não é verdade? E aqui é meio parecido o conceito que a gente tem. E para nós estudarmos a traumatologia, nós temos que entender um pouquinho de biomecânica. Seria uma interação entre o corpo humano e qualquer outro tipo de matéria que pode ser de várias naturezas essa interação. Lorenzo Borri foi o primeiro cara que, na verdade, o primeiro não, né? Ele utilizou uma classificação muito típica cobrada hoje em prova, que são as principais. Essa classificação diz respeito à energia mecânica, às chamadas energias mecânicas, às energias de natureza física, energias de natureza química e as chamadas também energias físico-químicas. Pedro, você pode me dar um exemplo de cada uma para eu conseguir introduzir isso um pouquinho melhor? Claro. Doutor, para o Lorenzo Borri, existe também a tal da biológica, Pedro? Existe, mas a biológica não vai fazer parte do nosso estudo em medicina legal. É mais da parte clínica propriamente dito, ok? Mas vamos lá, vamos falar, por exemplo, de energia mecânica. Quando eu cito para você que a energia mecânica ela é levada à tona em se tratando de medicina legal, você tem que lembrar tipicamente de energia cinética. Pedro, por quê? Quer ver? Quando um veículo colide com uma pessoa, havendo uma situação de acidente, existe uma troca de energia, uma conversão de energia cinética que vai gerar um trauma, uma lesão e uma ferida na pessoa. Inclusive sendo proporcional à quantidade de energia que esse veículo está se deslocando. Nesta situação, energia mecânica, sempre que envolver uma energia potencial elástica, uma energia cinética, uma energia até mesmo gravitacional, potencial gravitacional, nestas situações, quando houver alteração, por exemplo, de energia entre esses corpos, você vai classificar como sendo energia de natureza mecânica. Portanto, uma interação, uma lesão de natureza mecânica. Existe aquela que é de natureza física. Entre elas, nós vamos conversar a respeito de vários. Por exemplo, a questão da energia das lesões e das feridas produzidas por temperatura, das lesões e feridas produzidas por luz e som, radiação e também pela parte de eletricidade, principalmente. Então, isto tudo envolve a parte de energia física, ok? Energia química, nós vamos falar dos cáusticos, por exemplo, e dos venenos. Tudo bem? Então são energias de ordem química. E físico-química, tipicamente as chamadas asfixias. A asfixia para Lorenzo Borri, Pedro, é um tipo de energia físico-química? Sim, nós vamos ver que o mecanismo ele é tipicamente físico-químico. Não apenas químico, não apenas físico, mas físico-químico. Tudo bem? Então esta é a classificação que nós vamos trabalhar e é óbvio, eu não vou entrar diretamente nesses tipos de interações de energia. Antes nós temos que introduzir mais alguns conceitozinhos para você. Quais seriam esses conceitozinhos? Vem aqui comigo para a gente trabalhar, olha só. Esses conceitozinhos que a gente vai colocar, eu trouxe aqui para você trauma, lesão e ferida, para você saber diferenciar cada um deles. Então, o que nós vamos fazer novamente? Vamos fazer uma análise mais detalhada e se vier na prova de uma maneira um pouco mais ampla, você consegue ganhar a questão, sem problema nenhum. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Primeiramente, trauma. O que vem a ser trauma, Pedro? Trauma, doutor, é toda situação em que haverá um desvio da normalidade do tecido. Tipicamente, vamos devagar, quando eu trabalho com edema, vamos lá? O edema, doutor, nada mais é do que a migração da parte líquida, da parte aquosa do sangue para os tecidos. Isso é um edema, tanto é que o tecido ele fica inchado, não é verdade? O que houve, por exemplo, quando você tomou um tapa na cara? Gerou um inchaço e depois voltou ao normal. Você concorda comigo que a arquitetura do tecido não mudou? Neste caso, houve apenas um desvio da normalidade de funcionamento desse tecido. Os poros dos capilares sanguíneos se dilataram, houve transpassagem da parte líquida do sangue para os tecidos e em seguida ele retornou ali para a região do sangue normalmente. Então, desvio de normalidade. Isso é um trauma. Enquanto a lesão já tem uma alteração estrutural do tecido.
alteração da arquitetura propriamente dita do tecido. Imagine uma situação mais grave. Neste tapa, houve rompimento de capilares e esses capilares geraram infiltração hemorrágica nos tecidos, gerando, obviamente, por exemplo, uma equimose, um roxo. Pronto, você concorda comigo que houve uma alteração estrutural? Houve um rompimento de tecido? Pronto, isto já é uma lesão, tudo bem? Gerando, por exemplo, um roxo ali na região do rosto da pessoa. Detalhe, hein? Isso aqui é importante citar. Essa alteração estrutural, ela pode ser em nível macroscópico ou microscópico, tudo bem? Isso é importantíssimo você saber. Pedro, então lesão microscópica eu também posso classificar, ainda que seja um capilarzinho fininho, fininho? Sim, pode, sem problema. Até porque, a depender dessa situação, doutor, um capilar fininho, fininho pode gerar, por exemplo, um AVC. E isso daí é muito grave em se tratando do sistema nervoso central, ok? E ferida. Ferida, agora sim, acaba sendo a ruptura do tecido e a abertura do meio interno, ou seja, afastamento do tecido da pele. Isto vem a ser uma ferida. Portanto, a ferida ela tem a ver com uma abertura para o meio interno. E o meio interno do nosso corpo, você sabe que é onde estão alojados os nossos órgãos e tecidos. Tudo bem? Então, olha que interessante. Trauma, lesão e ferida. Eu só tenho um problema nessa classificação. A maioria das bancas, a gente vai ver aqui que quando a banca quiser diferenciar, você vai entender. Mas muitas bancas usam, por exemplo, uma nomenclatura indevida. Quer ver? Ela vai falar assim, ó, lesão incisa. Pô, lesão incisa é uma lesão produzida por um instrumento cortante. Se o instrumento é cortante, você concorda comigo que não é lesão, é ferida? Pois é. Mas as bancas, elas tendem a usar, e nós vamos ver nos exercícios isso, não tão corretamente essas nomenclaturas. Por quê? Porque quem preparou a questão provavelmente não se atentou nesse caso aí. Isso, infelizmente, acontece e você vai ter que saber a diferença dos três. Por isso que eu trouxe algumas questõezinhas para a gente dar uma lidinha, ok? O que eu quero fazer com você agora? Vamos analisar uma tabela que nós vamos estudar os principais tipos de instrumentos hoje que vai ser cobrado na sua prova, os principais não, os que são listados pela doutrina, tudo bem? E as respectivas lesões, entre aspas, que eu coloquei para você, que na verdade em muitos casos são feridas e não lesões aí na prática. Isso é um problema muito grave, inclusive que a gente acaba encontrando em concurso público, ok? Vem comigo para a tela, vamos dar uma olhadinha nessa tabela, olha só. Primeiramente, você tem que saber que essa tabela classifica aquilo que a gente chama de instrumentos elementares. Olha só, quando eu cito para você os instrumentos elementares, nós estamos diante de três, ó. São os chamados instrumentos perfurantes, cortantes e contundentes. Tudo bem? Tranquilão. Então, quando o instrumento ele for chamado de elementar, ele pode ser do tipo perfurante, cortante ou contundente. E existem também as chamadas combinações. Olha só, os instrumentos combinados. Pedro, como que são os instrumentos mais combinados? São os chamados instrumentos pérfuro-cortantes, pérfuro-contundente e corto-contundente. Tudo bem? Então existem os instrumentos elementares e existem as respectivas combinações. Olha só, para nós estudarmos melhor esses instrumentos, nós temos que falar, como que a doutrina cita, a questão da aplicação da energia. Então vamos imaginar um instrumento perfurante. Tipicamente, um furador de gelo que já caiu em prova, ou até mesmo um espeto de churrasco. Então imagina, ó, um alfinete, uma agulha, um furador de gelo ou um espeto de churrasco. Eles vão atuar por energia sobre um ponto do tecido. Você concorda comigo? Olha aqui para mim, presta atenção aqui em mim. Quando eu pego, por exemplo, um espeto e coloco sobre a pele, você há de concordar que a área de contato corresponde a um ponto, não é verdade? Pois é, então a aplicação da energia se dá sobre um ponto em que será incidido um mecanismo de pressão sobre esse ponto. Então olha que interessante, haverá incidência de pressão com consequente penetração no tecido. Tudo bem? Então já estudamos ao mesmo tempo a energia e o mecanismo de ação de instrumentos perfurantes. Inclusive nós vamos ver cada momento isso daí também em aulas respectivas. Volta aqui comigo para a tela. Portanto, olha só, instrumento perfurante age em um ponto com um mecanismo de pressão gerando uma penetração. E a lesão, que eu coloquei entre aspas aqui para você, porque na verdade acaba sendo uma ferida,
isso daqui, eu coloquei lesão porque algumas bancas citam assim, né? Ela é chamada de punctória ou puntiforme. Tudo bem? Tranquilão? Perceba, o instrumento é perfurante, a lesão é punctória. Cuidado, se a questão trouxer lesão perfurante, está errado, porque é o instrumento que é perfurante. Tudo bem? Vamos para o segundo, que é o cortante. Doutor, o instrumento cortante, ele atua mediante a atuação de um campo de linha, cujo mecanismo se dá por pressão e deslizamento sobre uma linha do tecido. Ok? Bem tranquilo? A lesão que na verdade é ferida, ela é chamada de incisa. Cuidado, não é ferida cortante. O instrumento é cortante, a ferida é incisa. Você não pode confundir. É o que acontece tipicamente com gilete ou em alguns casos também como, por exemplo, espadas e por aí vai. Tranquilão? Instrumento contundente. Olha para mim que agora é importante que você saiba entender como é que funciona isso. Doutor, um instrumento contundente é aquele que age mediante esmagamento, mediante pancada. É o que acontece com o cacetete, é o que acontece, por exemplo, com um taco de beisebol, tudo bem? Então, uma pedrada, exemplo clássico também, são instrumentos contundentes. Estes instrumentos, eles agem sobre uma área inespecífica, pode ser uma área grande, pode ser uma área pequena do tecido, gerando pressão e esmagamento tecidual. Tudo bem? Isto vem a ser um instrumento contundente. Então, nós falamos dos elementares perfurante, cortante e contundente. Não sei se você percebeu, todos terminam em E. Isso é uma dica. O instrumento termina em E. A lesão ou ferida sempre termina em A, com exceção da puntiforme. Tudo bem? Volta comigo para a tela. Olha só. Contundente, portanto, ele vai atuar sobre uma área e uma massa, cujo mecanismo se dá por pressão e esmagamento do tecido. A lesão, agora sim, chamada, será do tipo contusa e não lesão contundente. Cuidado! Gerado, por exemplo, por um cacetete, por uma barra de ferro, por um taco de beisebol, por aí vai. Agora, as combinações nada mais são do que as combinações entre os instrumentos elementares. Por exemplo, pérfuro cortante, ponto e linha. É o que acontece de ponto e linha aqui. São as combinações, percebeu? O mecanismo também acaba sendo uma mesclagem entre os dois, ó. Pressão, penetração e deslizamento. A lesão, ou na verdade ferida, ela é chamada de pérfuro incisa. Tudo bem? E o exemplo típico aqui seria uma faca ou uma espada também. Doutor, olha aqui para mim, de novo. A depender do contexto, o instrumento ele pode funcionar com um mecanismo, tá? Por exemplo, uma tesoura. Uma tesoura, ela pode ser um instrumento ao mesmo tempo perfurante, ao mesmo tempo cortante. Percebeu? E aí você não pode confundir os dois. Aí como que eu vou saber então, Pedro? Porque a questão ela vai te dizer como foi feita esta ferida ou esta lesão. Qual foi o tipo de mecanismo. Sabendo disso, aí sim você consegue classificar aquele instrumento. Tudo bem? Tesoura é uma boa pedida em prova, inclusive. Show de bola? Volta comigo, vamos falar agora de pérfuro contundente. Doutor, esse é o instrumento que mais cai em prova. Pedro, por quê? Olha só, o tiro. O projétil, doutor, quando você tem um cartucho deflagrando o projétil ali na frente, este projétil, ele atua sobre um ponto e sobre uma massa de tecido, gerando pressão e ao mesmo tempo uma penetração. Olha a ferida produzida por instrumento pérfuro contundente do tipo tiro. Olha o nome da ferida. Pérfuro contusa. Doutor, anote essa aqui com muito carinho, porque a ferida pérfuro contusa, ela cai muito em prova justamente por conta da deflagração que a gente tem hoje do cartucho, liberando aí os projéteis aí na prática, agindo justamente com esse mecanismo de ação. E por fim, os chamados cortocontundentes. Os instrumentos cortocontundentes, eles também vão mesclar aqui os dois, né, cortocontundentes. Então, linha atuando sobre uma massa. Nesta situação, nós teremos como mecanismo pressão, linha e também o esmagamento, cuja lesão, na verdade, ferida é cortocontusa, como acontece com o machado, uma guilhotina, o dente e o facão. Cara, cuidado com dente e mordedura, hein? Mordedura gera uma ferida cortocontusa. Pedro, por quê? Olha aqui para mim. Vem para cá para a gente falar um pouquinho a respeito. Quando você pega um machado, quando você pega um dente, um facão, você concorda comigo que tanto a pancada quanto a zona de corte vão produzir a lesão? Ou, no caso, a ferida?
Pois é, nesta situação é muito parecido com os dentes. Os dentes são classificados como instrumentos cortocontundentes, que geram feridas cortocontusas. Pedro, mas por quê? O dente, imagina que esta seja uma região bucal, e o dente ele tem uma superfície em forma de linha, que atua sobre um tecido, e ele gera esmagamento ao mesmo tempo que ele gera um corte. Por isso que ele é classificado como um instrumento cortocontundente. E como isso vem caindo em prova, doutor? Então imagina novamente, quando você vai, você já deve ter visto aqueles vídeos, tem uma carne ou alguma coisa pendurada, e o cara vem com o machado e pei, não é verdade? O cara vem com o machado, como diz aí professor Norberto, e bate com esse machado ali na carne. Quando ele bate com esse machado ali na carne, ele gera tanto uma pressão sobre uma linha que faz com que haja adentramento do tecido. Você concorda comigo que na verdade isso é uma ferida? Pois é, mas você vai ver na prática que infelizmente algumas bancas chamam isso de lesão cortocontusa. Estranho, né? E pra gente finalizar, vem comigo pra tela que nós vamos dar uma limpadinha aqui nessa tela, né? Olha só, vem comigo. Perceba, olha só que importante, doutor. Perceba que todo instrumento termina com a letra E. Todo instrumento termina com a letra E. E as lesões ou feridas, com exceção da puntiforme, terminam com a letra A. Percebeu? Isso aqui é um macete bom para você ganhar a questão de prova. Pedro, por quê? Porque a banca vai falar que a lesão ou a ferida, ela é perfurante ou ela é contundente. E você vai dizer que não, isso está errado, porque perfurante, cortante e contundente são instrumentos, enquanto as lesões ou feridas, elas terão natureza sempre de terminar em A, com exceção dessa chamada puntiforme aqui. Ok? Tranquilão? Doutor, com isso fechamos, portanto, o conteúdo e vamos ver como que isso efetivamente vem caindo para nós aí nas principais bancas de provas. Vamos lá? Olha a primeira questão. Ao examinar um paciente, o perito encontra uma ferida, olha só, ferida, ele já trouxe uma nomenclatura muito peculiar. Uma ferida na região peitoral com formato de 2 semiarcos. Então seria uma ferida mais ou menos assim, ó, 2 semiarcos. Com cavidades voltadas uma para outra, nesse caso, né, mostrando equimoses periféricas, ou seja, tá roxidão aqui no lado, ó. Tá toda uma roxidão periférica de profundidade variável e laceração tecidual. O perito conclui que se trata de uma mordedura. Pronto, já te deu qual que é o instrumento. Se o dente é um instrumento cortocontundente, a ferida produzida é necessariamente cortocontusa. Percebeu como que vai cair? Justamente dessa forma, bem tranquila, a banca nesse caso utilizou a nomenclatura correta. Nomenclatura de ferida, questão boa aí de ser cobrada em prova. Vamos ver a próxima? Olha só. A traumatologia forense é a parte da medicina legal que se ocupa com as implicações jurídicas dos traumatismos. Isso, inclusive, é uma definição dada mais por Delton Krause, tá? Isso aqui é importante que você saiba. Mas vamos lá. Em seguida, ele cita assim: acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Lesão, olha só, lesão é a atuação de uma energia externa sobre o indivíduo de modo suficientemente intenso para provocar desvio de normalidade. Doutor, desvio de normalidade não se relaciona com lesão, mas se relaciona com trauma. Tudo bem? Trauma é desvio de normalidade. Lesão é alteração da estrutura morfológica do tecido, ou chamada também alteração da arquitetura desse tecido. Olha B. Agentes lesivos são agentes causadores de lesões, ou seja, os indivíduos que, pela classificação de Borri, se utilizam de energias físicas ou químicas para ocasionar traumatismos. Não, na verdade, energias físicas e químicas não envolvem agentes lesivos normalmente pela classificação. Agentes lesivos, ou chamados instrumentos, é dado por meio de energia mecânica, não física e química, portanto, a questão está errada, ok? Olha C. Os instrumentos contundentes são as formas de energias que mais frequentemente causam lesões corporais. Agem exclusivamente por pressão, deslizamento e percussão.
Cara, cuidado com o tipo de mecanismo de ação de instrumento contundente. O problema está aqui no exclusivamente. Ó. Ele pode agir por pressão, por deslizamento, por percussão ou por esmagamento. Cadê o esmagamento aqui que não está? Portanto, nesse caso, questão 6 também está errada. Olha a letra D. Instrumentos cortantes, olhem só, presta atenção. Instrumento cortante age por deslizamento sob a ação de uma força que incide obliquamente. Os contundentes agem por pressão perpendicularmente sobre uma superfície corporal, esmagando o tecido, e os perfurantes dessa forma, mas abrindo passagem entre tecidos. Dessa mesma forma. Doutor, nesse caso, perfeito, questão, gabarito, letra D. Ok? Cortante por deslizamento, contundente por pressão perpendicular esmagando e perfurante abrindo a parte entre os tecidos. Portanto, gabarito, letra E, vamos ver o errinho da E, né? Trauma corresponde a uma alteração estrutural proveniente. Não, isso daqui é lesão. Percebeu que ele inverteu os conceitos aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Olha o que vai nos dizer a próxima. Agente mecânico que por meio de pressão, percussão, torção, sucção, distensão, flexão, compressão, descompressão, arrastamento, olha só, deslizamento e contragolpe ou de forma mista, traumatiza o organismo, classifica-se. O que você acha? Pressão, percussão, torção, Isabela, flexão, deslizamento, que na verdade não tem deslizamento, né? Tem compressão, que seria esmagamento. Doutor, só cabe isso para instrumento contundente. Percebeu? É o que seria, por exemplo, um caso de um taco de beisebol. Portanto, nesse caso, gabarito letra A. Show de bola? Doutor, essas são as formas de questões que eles podem cobrar a respeito de lesões, feridas e também traumas. Perceba que conceito é tudo para você dentro da traumatologia. E com isso eu fecho com você essa noção mais introdutória que vai servir para muitas outras aulas voltadas também para essa parte de traumatologia médico-legal.